Vamos começar vendo o endereçamento fechado com detalhes. Iniciaremos com uma pequena simulação para demonstrar graficamente o funcionamento da tabela. Aqui está uma estrutura de tabela hash que tem tamanho 13, indexada de 0 a 12. E aí a ideia é começarmos a inserir essas funções, os elementos aqui dentro. A função de hash vai mapear cada elemento em um determinado índice, e aí nós vamos forçar uma colisão para ver o que acontece com essa tabela hash. Então, por exemplo, vamos inserir aqui o elemento 4. Inserido o elemento 4, que foi calculado na posição 4. Poderia ser o elemento 9 também, que ele foi alocado em um outro slot que estava vazio. Podemos ter também o elemento 14, que foi alocado aqui na posição 2. O elemento 17, notem que o elemento 17, onde ele vai ser alocado, foi exatamente onde já tinha alguém lá. E aí o 17 entrou aqui. Tá? Vamos ver novamente aqui um outro elemento, o elemento 20, que vai ser alocado aqui. O elemento 28 vai ser alocado aqui no slot 2 e o elemento 30, que vai ser alocado novamente aqui. Notem que à medida que ele detecta uma colisão, ele insere o elemento no início da lista, certo? Que está no slot. Para deletar valores dessa tabela, é só simplesmente informar a chave, ele vai, localiza onde está a chave e remove. Se acontecer da chave estiver em uma lista, ele vai e localiza lá na lista que está em determinado slot e remove. Para encontrar um dado dessa lista, basta apenas informar a chave e ele vai na posição e encontra o elemento. Vamos supor que o elemento está em uma lista, em um slot que tem mais de um elemento. Ele vai lá e faz uma busca na lista que está naquele slot. A abordagem baseada no endereçamento fechado faz o uso das listas para poder acomodar chaves ou informações que tiveram o mesmo índice ou o mesmo código hash gerado pela função de hash. E a forma de como a informação vai se espalhar aqui depende única e exclusivamente da função de hash. Se é uma boa função de hash, esses elementos vão estar o máximo possível espaçados aqui, distribuídos, tá? E o tamanho dessas listas vai ser minimizado. Independente de ser uma boa função de hash ou não, os métodos da tabela hash com endereçamento fechado podem ser descritos como mostrado aqui. O inserir, simplesmente ele vai inserir na cabeça, certo, do slot onde é indexado pela função de hash. Para inserir o x, ele calcula o código hash do x, isso me dá um índice, e ele insere lá naquela posição que tem uma lista, ele insere na cabeça. Para remover, ele vai lá e deleta da lista que se encontra naquela determinada posição que é dada pelo código hash. E para pesquisar, ele vai fazer uma busca na lista que se encontra nesse slot, indexado pelo código hash também de determinada chave. Isso acontece porque o universo de chaves é muito maior do que o tamanho da tabela real que podemos ter no computador, armazenando esses elementos. Tá? Entretanto, a importância é ter-se uma boa função de hash, e para isso existem algumas dicas no qual devemos nos basear. O hash ele deve ser uniforme. A melhor função de hash que existe é o hash uniforme, que nada mais significa do que cada elemento tem a igual probabilidade de cair em qualquer slot. Ou seja, a função de hash ela não vai tendenciar, ela vai espalhar bem os elementos dentro de uma tabela. Tá? E cada tabela, a ideia é que com isso daí, essa distribuição uniforme, a ideia é que aumente-se a probabilidade de que cada slot da tabela, certo, tenha uma lista e que o tamanho dessas listas sejam o menor possível.
tá? Então, isso daí vai gerar a noção do que se chama de fator de carga da tabela, que nada mais é do que, se nós dividirmos o universo de chaves pelo tamanho disponível de espaços que eu tenho, isso vai me dar esse fator de carga. Se a função de hash distribui bem as chaves dentro da tabela, a probabilidade é de que a cada slot da tabela eu tenha uma lista, certo? Cujo tamanho se aproxima desse fator de carga. E aí nós melhoramos a performance da estrutura, tá? Imagine que se uma função de hash ela é ruim e leva todo mundo ou a maioria dos elementos para um único slot, tá? Então, para buscar ou operar nesses elementos, realizar uma busca, por exemplo, você vai ter que fazer uma busca nessa lista daqui. Quanto maior for essa lista, mais você se aproxima de n, onde n é o tamanho dessa lista daqui, ou o número de chaves que você guardou. Entretanto, se você tem n chaves e consegue distribuir bem entre elas aqui, a sua complexidade vai ser reduzida para alfa, que é justamente o fator de carga. Bem, aqui é o que comentamos agora há pouco, certo? Uma função de hash uniforme, certo? Ela vai distribuir bem os dados de forma que as operações vão ter o custo de 1 mais o fator de carga, certo? Onde esse 1 é um tempo constante que corresponde à aplicação da função de hash. Isso vai dar um índice no qual você localiza um slot lá da tabela. Nesse slot vai ter uma lista de tamanho alfa e aí você faz o processamento dessa lista da ordem de alfa. Um exemplo, vamos armazenar aqui o CPF. Imagine uma tabela com tamanho 10 em que nós desejamos armazenar o CPF de todo mundo, tá? E o que acontece? Nós usamos essa função, certo? Como função de hash, em que vai pegar uma determinada chave e extrair o resto da divisão por 10. Ora, o CPF é um número composto de 11 dígitos, onde os dois últimos são dígitos verificadores, tá? E, nesse caso, o resto da divisão por 10 nos permite olhar apenas para o último dígito, porque ele vai dar exatamente o resto da divisão desse número, desse CPF por 10. Tá? Então, esse dígito, obviamente, vai variar de 0 até 9, então eu teria aí 10 possíveis resultados, 10 possíveis índices para serem produzidos por essa função de hash. Isso é uma boa função de hash? Vai depender de que CPFs eu tenho disponíveis para poder fazer esse mapeamento para um índice. Suponha que na sala todos os CPFs terminem com o número 3 ou o número 4. Pronto, eu já não tenho uma boa função de hash, porque eu vou mapear ou para a posição 3 indexada com 3 ou para a posição indexada com 4. Tá? Então a ideia é como é que eu escolho uma boa função de hash. Isso vai depender muito dos dados a serem guardados do universo de chaves e também dos dados propriamente ditos, certo? O subconjunto que está sendo manuseado em tempo de execução, como também do problema a ser resolvido. Existem dois métodos para se escolher uma boa função de hash, para se calcular, definir uma função de hash no endereçamento fechado. Tá? Uma é o método da divisão, o outro é o método da multiplicação. O foco, quando se vai definir função de hash, é sempre minimizar as colisões. É impossível de não se ter colisões em tabela hash. Entretanto, existem dicas e técnicas para se definir uma boa função de hash para minimizar as colisões e tentar obedecer os critérios de um hash uniforme. No método da divisão, nós temos que a função de hash ela é definida por esse formato. Normalmente, certo? A função de hash aplicada a uma chave é a chave mod m, onde m é o tamanho da tabela. Então, essa função de hash ela depende do tamanho da tabela, ou seja, ela sofre com o tamanho da tabela, que nem sempre o tamanho da tabela vai ser um tamanho bom.
que vai produzir números diferentes. Por exemplo, se o tamanho da tabela é 2, o resto da divisão por 2 vai produzir ou 0 ou 1, para dizer se o número é par ou ímpar. Tá? Então, depende muito do tamanho da tabela. É uma função que sofre muito com o tamanho da tabela. Mas existem algumas dicas para melhorar a qualidade da função de hash no método da divisão. Primeiro, não escolha um m que tenha um divisor pequeno, que normalmente o divisor pequeno vai causar, certo, o aparecimento de um resto muito fácil, de um resto relativamente pequeno. E aí você vai concentrar os índices gerados justamente nesses restos pequenos. Não escolha um m que é uma potência de 2. Escolha um m sendo um número primo que não seja próximo das potências de 2 e de 10, certo? De 2 ou 10, na realidade. Tá? Então, seguindo essas dicas, vocês podem definir boas funções de hashing pelo método da divisão. Suponha um conjunto de 2.000 elementos que precisam ser armazenados em uma tabela hash, onde o fator de carga estimado é 3. Qual seria a melhor função de hash para o problema usando o método da divisão? Lembrando que no método da divisão, a função ela é afetada pelo tamanho da tabela. Então, está aqui a função de hash, o número 2.000, se eu preciso ter, em média, 3 elementos em cada slot, tá? Em cada lista que está em um determinado slot. Tá? Então, isso significa que 2.000 dividido por 3, eu tenho 667. Esse seria o tamanho da tabela. Mas vamos lá. Se a gente for ver os números primos nessa proximidade de 667, nós temos esses números daqui. Tá? E desses daí, qual seriam o melhor? Notem que as potências de 2 que temos são essas daqui. Vamos, pelo momento, ignorar as potências de 10. E aí nós vemos que tem entre duas potências de 2, 512 e 1024, nós temos exatamente a metade, 768. A ideia é que o tamanho da minha tabela, ele se distancie desses dois números daqui, tá? E aí eu tenho 768. Qual seria, então, o número primo mais próximo de 768 que serviria para essa tabela, certo? Então, seria aqui nessa lista o 769, tá? Então, a função de hash seria, a hash aplicada a uma chave seria a chave módulo 769. Seria o melhor tamanho do m nessa situação daí.